Pessoal, vamos falar esse caso aí do Diddy, P. Diddy, Puff Daddy, pra mim que vivi os anos 90, os glamurosos, o auge dos anos 90. Enfim, essa história toda dele aí, toda essa repercussão que tá tendo, eu vou correlacionar aí com o tema do cristianismo, né, dos valores, porque claramente é o oposto, né, o que eles estavam vivendo ali. Então, a Bíblia fala muito disso, o Evangelho fala muito disso. E o Puff Daddy, ele era nada mais do que um peão ali, um grande empresário, um grande alguém que tinha o controle ali da música, do pop, do cenário pop musical dos anos 90 até hoje. Ele é um peão na mão desses grandes, dos verdadeiros donos do mundo, e ele serve aos interesses desses donos do mundo. Então o Sean Combs, Puff Daddy, você vê ali, ainda nos anos 90 a gente via que tinha alguma qualidade de letra, o hip hop ele em si já é uma decadência musical, né? Mas ainda tinha, né, para quem era jovem naquela época, tinha um apelo artístico, tinha uma certa, né, você pega um artista como Coolio, entre outros, você vê que tinha músicas ali que tinham alguma substância, algum valor artístico ainda pequeno. E para quem não conhecia ou não conhece tanto de arte, até poderia apreciar aquilo como algo bom. Mas a verdade é que essa indústria ela se degenerou, ela se degringolou, e ela se tornou uma indústria que promove artistas que promovem temas de sensualidade, de lascividade, de uma pornografia de certa forma, também, como se diz, uma certa apologia às drogas, uma certa meio velada, uma coisa assim, né, às vezes até explicitamente, uma glamorização desse mundo, do mundo do crime. Isso aconteceu aqui também no Brasil, com os Racionais. E quem nunca escutou, quem nunca gostou, né, também já tive minha fase, mas a gente tem que procurar apreciar e valorizar o que é verdadeiramente arte, o que verdadeiramente é conteúdo bom, que pode realmente engrandecer nossa alma e nosso espírito. E essa música, a música dos anos 90 pra cá, acho que eu peguei os anos 80, existia muita música boa, anos 90 também tinha música boa, mas começou a cair muito nos anos 90 e agora dos anos 2000 para cá, assim, a qualidade musical, a qualidade artística e os temas abordados ficou uma coisa muito decadente, muito deprimente. E aí você vê o lifestyle desses caras, né? Porque quando você não tem valores sólidos, quando você não tem uma base moral, religiosa, uma base de valores que vai nortear a sua vida, que vai fazer com que você contenha o que você tem de pior no ser humano, você vai conter os impulsos sexuais desregulados, sem equilíbrio, que estejam aflorados, e você entra num poço sem fundo, né? Como a passagem da Samaritana, né? Você vai lá e você é um poço que não acaba nunca, você vai se perdendo nos desejos e tal, e entra numa devassidão moral, né, e que a gente pode citar Sodoma e Gomorra. Realmente é uma Sodoma e Gomorra que vive esses meios, né, dos poderosos. Então o Puff Daddy, ele serve realmente, ele tá por trás, ele é um peão de uma elite que tá por trás da política, dos negócios, do cinema, enfim, para quem ainda tem a inocência de achar, fica parecendo realmente um tema meio para muitos como teoria da conspiração, fantasioso, maniqueísta e tal, mas de fato nós temos uma luta assim entre o bem e o mal sendo travada a todo vapor nesse instante. E então muitas coisas estão sendo reveladas, isso é bíblico, muitas coisas que antes estavam escondidas estão sendo reveladas, né? E algumas pessoas vão cair, né? Como o Sean Combs, o Puff Daddy, que está preso. Aliás, lá na cadeia, coitado de quem tiver que dividir o banheiro, se cair o sabonete, lá não tem o óleo de bebê que tinha lá as toneladas na mansão dele, nas festas e tal. Mas enfim, voltando ao conteúdo aqui, a gente, o negão não perdoava não, aquele ali podia ser o que fosse, criança, cachorro, quem aparecer, era uma
festança, turma drogada para aguentar, aquela realmente uma coisa bizarra, né? Uma coisa e muitos atores de Hollywood, muitos artistas envolvidos, né? Pessoal, a nata de Hollywood, Leonardo DiCaprio, né? Então você vê ali até jogadores de basquete, LeBron James, Will Smith, né? O Will Smith apareceu, tem vídeo dele beijando o filho, forçando, uma coisa louca, uma coisa absurda. E a gente acha que as pessoas, então isso é um mundo que está envolvido em quem não tem valores cristãos, quem se deixa levar por essa pornografia toda que existe no mundo hoje, que existe toda isso que quer nos levar a essa depravação, ao fundo do poço. E o remédio para isso se chama os valores cristãos, o cristianismo, Jesus no centro da nossa vida, a gente conseguir ter um equilíbrio, a temperança, os valores, as virtudes cultivadas dentro da gente, a gente promover isso para que a gente tenha realmente uma vida mais equilibrada, mais de acordo com a vontade de Deus, que seja as coisas mais evoluídas da nossa alma, do nosso espírito, e não o que essas músicas promovem, que o Puff Daddy promovia, que é para promover baixaria, promover só putaria, sacanagem, né? Isso é só o que essas músicas propagavam, né? E vem propagando no funk, entre outras coisas, né? O nível de cultural caiu muito no mundo como um todo. Então essas festas eram realmente mais voltadas para essa elite desses poderosos, né? E fazendo uma contextualização, né? Quando Jesus esteve nos 40 dias na tentação do deserto, o Satanás ofereceu a ele todos os reinados desse mundo. E Jesus, fiel a Deus, fiel à missão que o Pai lhe enviou, ele seguiu até o final na cruz e morreu por nós e ressuscitou. Mas esses reinados todos foram distribuídos a essas 6 ou 7 famílias, né, que dominam as indústrias farmacêuticas, o banco, as finanças, cinema, entretenimento. Então por isso que está tudo meio relacionado, essas elites estão relacionadas e eles fazem esse tipo de festa, e são rituais, de certa forma, tem a ver com o satanismo, com esses rituais todos. Por isso que a gente tem que estar muito atento com as nossas crianças, com os nossos filhos, com todo mundo, porque quem engana-se quem pensa que só esses poderosos, só essa elite satânica é que faz esse tipo de coisa. Hoje, com a disseminação da pornografia, com os valores, com a degradação moral do Ocidente, já sendo propagada pela mídia, pelo cinema há tanto tempo, muitas pessoas se deixaram levar, se deixaram contaminar por esse espírito mundano, lascivo, decadente, depravado, perverso. E só há um remédio. Essas pessoas, elas têm que se arrepender, se arrepender profundamente, se voltar a Deus. A misericórdia de Deus, ela é tão grande que ela dá espaço até para pessoas como essas se regenerarem, né? Então é isso, acho que o recado é esse. A gente tem que nós temos o bem e o mal aí acontecendo, muitas coisas acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo de certa forma uma Sodoma e Gomorra. É como nos tempos pré-dilúvio, que o mundo estava muito parecido com o que está agora está até pior. Então nós estamos realmente nesse período da transição dos tempos, da volta de Cristo, e nós temos que nos preparar espiritualmente, tentar fazer com que as pessoas se convertam, com que as pessoas enxerguem a realidade do mundo que nós vivemos. Não é teoria da conspiração, não é filme de vilão, não é filme da Marvel, Eternos, não, de fato existe o mundo espiritual ao nosso redor, o bem e o mal, e a gente precisa se blindar, se proteger. Então aqui, esse anel, ele tem o símbolo da cruz de São Bento, que é muito poderoso, tem medalhinha de Nossa Senhora, Nossa Senhora das Lágrimas. Então tem várias formas, claro, a oração, muito mais, a busca das virtudes, a busca de ser um ser humano melhor, de se entregar aos caminhos de Deus, e a gente pode promover um mundo melhor, um mundo mais equilibrado, né, dentro do que a gente pode, dentro desse final dos tempos, proteger nossas crianças e estar em paz com a nossa consciência e, enfim, fazer o melhor que nós podemos, cada um de nós, para
nesses momentos difíceis, esses momentos sombrios da humanidade. Esse é o meu recado. Que Deus abençoe todos vocês e vamos seguindo aí, postando algum conteúdo interessante de evangelização com o mundo atual, com as coisas que vem acontecendo, às vezes com geopolítica, com fé, com a nossa fé, e é isso aí. Um abraço.